Bem, meus amigos, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis para mais uma tarde de estudos. E hoje, dia 17 de abril de 2023, nós vamos estudar essa obra, Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. E nós vamos começar hoje um capítulo novo, que tem por título Nas Regiões Inferiores. Então, nós vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, pela oportunidade de nos encontrarmos aqui para iniciarmos os nossos estudos. Obrigado, Senhor. Bem, meus irmãos, a Ivone do Amaral Pereira, ela começa esse estudo aqui com uma citação do livro dos médiuns. Mas eu gostaria que vocês pegassem aí o livro dos médiuns. Eu deixei aí na mesa de vocês, deixei aqui, Ana, para você, o livro dos... Não, o livro dos médiuns, eu coloquei ali para ela. Aqui ele tá. A Bento deve ter tirado. E eu marquei aí, é no item 128. Item 128. E ela começa no subitem 13º. Mas eu gostaria que vocês abrissem no item 128, no subitem 11º, tá? No subitem 11º. Que é o capítulo... Ela coloca aqui, né? Capítulo 8, item 128, mas tem aqueles subitens. E ela começa no subitem 13º, mas eu vou começar no subitem 11º. E aqui no 11º, está escrito assim: suponhamos, então, é do Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 8, tá? Suponhamos, então, que quisesse o espírito fazer uma substância venenosa. Se uma pessoa ingerisse, ficaria envenenada? Teria podido. Se o espírito quisesse fazer uma substância venenosa, ele teria podido fazer, mas não faria, por não lhe ser isso permitido. 12º, poderia fazer uma substância salutar, quer dizer, saudável, e própria para curar uma enfermidade? E já se terá apresentado algum caso destes? Os espíritos dizem, já muitas vezes. Agora vem o 13º item, que é o que a Ivone inicia o capítulo, nas regiões inferiores. Ele pergunta assim, Kardec, então poderia também fazer uma substância alimentar? Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? Ficaria sim, mas não procures tanto para achar que é tão fácil de compreender. Porque percebeu que Kardec estava ali, ó, mas depois de perguntinha, quis assim dizer, vai logo direto ao assunto, né? Isso é tão fácil. Um raio de sol basta para tornar perceptíveis aos nossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabes que o ar contém vapores d'água? Condensa-os e os fará voltar ao estado normal. Privas de calor e eis que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido, e bem sólido. E assim muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Simplesmente, o espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Então, o espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos. Que instrumentos são esses? A vontade e a permissão de Deus. Ele falou a vontade por quê? Olha a questão 11ª, o subitem 11º, que Kardec pergunta, se ele quisesse fazer um veneno, poderia? Poderia, basta ter a vontade. Mas depois ele diz, não faria, por não ser permitido. Então, a vontade está submetida à permissão de Deus. Deus não permitiria que ele pudesse fazer um veneno e matar todo mundo. Pode, mas não faz.
Exatamente. Então, o espírito dispõe de dois instrumentos mais perfeitos. À vontade, posso fazer o veneno? Posso. Mas tem a permissão de Deus, Deus não permite. Então, muito interessante, né? Então, vamos aqui ao texto da Ivone. Nem sempre será dado ao médium, durante o desdobramento da sua individualidade espiritual, visitar as formosas instâncias fluídicas, onde a paz e a beleza, a fraternidade e a luz, o consolo e a alegria revigoram o seu perispírito, para o prosseguimento da marcha terrena. Né? Nem sempre ele vai poder fazer esses voos a essas regiões sublimes, tá? Os deveres da mediunidade também o requisitam para os locais inferiores, antros de miséria e degradação, localizado, às vezes, nos próprios perímetros terrenos, como nas suas regiões atmosféricas, onde se aglomeram entidades ainda inferiorizadas pelo erro e a materialidade, e aos quais, por isso mesmo, chamaremos regiões inferiores. Então, nós vamos chamar essas regiões de muita dor, muito sofrimento, né? Onde ainda imperam, né, a materialidade, onde, ou melhor, se aglomeram entidades ainda inferiorizadas pelo erro e materialidade. Então, ele vai chamar essas regiões de regiões inferiores. Nesses locais de que os bairros miseráveis de uma grande cidade darão ideia aproximada, exercerão os médiuns, acompanhados sempre de seus guias e instrutores espirituais, tarefas melindrosas nos setores da legítima fraternidade, podendo-se mesmo asseverar que nesse delicado exercício espiritual é que se acentua a significação da sua qualidade de médium ou intermediário, tá? Esses agrupamentos de entidades desajustadas, desequilibradas, aos quais se tem denominado regiões inferiores, por não se conhecer outro vocábulo, quer dizer, outra palavra que melhor os defina e retrate, tanto poderão existir no espaço, dentro da densidade atmosférica, como na própria Terra, pois estarão sempre onde se encontrarem as entidades que os compõem. Então, nós podemos também dizer que aqui na Terra também tem essas regiões inferiores, aqui na Terra, pois eles estarão sempre onde se encontram as entidades que os compõem. Aí a pessoa vai dizer assim, uma casa pode ser uma região inferior? Pode. Uma casa pode ser uma região inferior. Por quê? Vai depender das pessoas que ali vivam e do pensamento daquelas pessoas. Vai depender da atmosfera espiritual daquelas pessoas. Kardec chama de atmosfera espiritual. O que você pensa? Nós não conhecemos pessoas, né? E estão sempre com a mente voltada para as coisas negativas, para leviandades, para pornografia, para coisas baixas, como pedofilia e outras coisas mais, prostituição e outras coisas mais. Sim, às vezes é um grupo, é uma família. Pessoal, isso é absurdo. Outro dia me mostrou, uma família foi preso, o pai, a mãe e o filho. O pai e a mãe tinham acabado de matar uma tia, que era uma tia idosa, que tinha dinheiro, para poder pegar o dinheiro da tia e pagar a faculdade de medicina do filho. Depois a polícia descobriu e o filho participou do assassinato da tia. Foram os três visitar a tia idosa. Chegando lá, pediram dinheiro a ela. A tia idosa não quis dar. Os três mataram a tia idosa e a enterraram, jogaram o corpo dela não sei onde. Pai, mãe e filho. Filho tinha acabado de passar para a faculdade de medicina. Quando a polícia prendeu, descobriu-se que esse pai e essa mãe já tinham matado outros parentes idosos
para pagar os estudos do filho. E o filho sabia. Eu pergunto, esse lá onde os três viviam não é uma região inferior? Porque o pai e a mãe criaram o filho desse meio. E ele participava daquilo. Ajudou a matar a última. Não sei as outras. Ele não se indignou nem nada. O próprio delegado ficou estarrecido com aquilo. Então, né, é uma coisa. Então, uma região inferior pode ser uma casa onde viva uma família. Essa é uma família de psicopatas. Eles viviam nessa atmosfera. Não é dizer que eles fossem aloprados, não, nem conscientes do que estavam fazendo. Então, o que ela disse aqui? Esses agrupamentos de entidades desajustadas, porque ninguém vai negar que essas criaturas são desajustadas, aos quais se tem denominado regiões inferiores, por não se conhecer outra palavra que melhor os define e retrate, tanto poderão existir no espaço dentro da densidade atmosférica, ou na própria Terra. Eles estarão sempre onde se encontram as entidades e os compõem. O que quer dizer que a configuração dessas regiões inferiores poderá também ser móvel na erraticidade. Ela poderá ser móvel. Também aqui na Terra, se essa família muda de endereço, não é? Se torna móvel, o novo endereço onde eles estarão, saíram, vamos dizer que morassem em Jacarepaguá, vão morar em Bangu, ou vão morar em Copacabana. A nova residência será uma nova região das trevas. Então, é tanto móvel no plano espiritual como é móvel aqui. Suponhamos vamos usar a palavra que é mais adequada hoje em dia, né? Em vez de favelas, comunidades de má fama aqui no Rio de Janeiro, cujos habitantes se mudassem ora para Copacabana, ora para Cinelândia, foi o que eu acabei de falar, né? Ora para Jacarepaguá ou Pão de Açúcar. Todos esses locais nada mais passariam a ser, senão a região trevosa ou regiões inferiores, criada pelos hábitos inveterados dos elementos daquela comunidade. Então, não é o prédio, as quatro paredes, o telhado, ou aquele lugar específico na espiritualidade que é a região trevosa. É aonde aquelas criaturas se situam, tá? Por sua educação ínfima ou deficiente e suas vibrações e atos viciados. Pois é sabido que cada um de nós, e a Ivone aqui é ótima ao dizer isso, cada um de nós carrega consigo próprio o seu inferno ou o seu paraíso. Tá? De forma idêntica serão as regiões inferiores do mundo invisível. Criações mentais, a Gênesis, capítulo 14, item 14, segundo parágrafo. Basta o espírito pensar e ele cria. Basta o espírito pensar e ele cria. Criações mentais, coletivas, de entidades afins. E praticarão, além da morte, os mesmos hábitos e os mesmos atos a que se arraigaram no estado humano. Essa família que eu citei aqui, que é um fato verdadeiro. Isso deve ter uns 6 meses, mais ou menos, ou um ano, que eu vi na televisão. Esses 3, quando desencarnarem, vão virar Arcanjo Gabriel? Não. Agora não. É bem possível que eles, do plano espiritual, se reúnam por afinidade. Não é isso? Ou melhor, eles são espíritos afins e vão estabelecer aí uma sintonia. É bem possível que estejam juntos. E todos esses locais assim construídos, que, como ele falou, criações mentais coletivas de entidades afins. Então, e todos esses locais assim construídos, ainda que se estabeleçam nos âmbitos da Terra, pertencerão sempre ao invisível, mas não propriamente
espiritualidade, pois a espiritualidade implica a emancipação do espírito das atrações da matéria, o domínio mental elevado ao superior, a ascensão a planos transcendentes do infinito. Então, eles estão nos âmbitos da Terra e isso sempre pertencerá ao invisível, tá? Continuando aqui. A essas regiões, portanto, as inferiores, impulsionados pelos obreiros da verdade, incumbidos da missão do momento, servindo-lhes de porta-voz, representando-os mesmo, porque interpretando-os para outro, há de os médios. Então, olha só, vou voltar aqui. A essas regiões, portanto, as inferiores, trevodas, como alguns gostam de falar, impulsionados pelos obreiros da verdade, incumbidos da missão do momento, servindo-lhes de porta-voz, representando-os mesmo, porque interpretando-os para outrem, há de os médiuns, para lá transportados em corpo espiritual, no desdobramento do sono, ou numa hipnose, ou num transe, né? Ou no sonambulismo, né? Levar o consolo e a esperança, o esclarecimento e o estímulo às almas aflitas, mergulhadas no desalento ou no ostracismo, levantar-lhes ânimo, expondo ao entendimento de cada uma as doçuras da boa nova do Cristo. Então, ela está querendo dizer o quê? Que os médiuns encarnados, impulsionados pelos trabalhadores da espiritualidade, né? Incumbidos da missão do momento, esses médios servem de porta-vozes desses espíritos, representantes deles, porque eles os interpretam, o médium interpreta a palavra do espírito, tá? O espírito sofredor, né? Os médios são para essas regiões, muitas vezes, transportados em corpo espiritual, para levar o consolo, a esperança, o esclarecimento, o estímulo para as almas aflitas, doentes, que estão mergulhadas no desalento ou no ostracismo. Vão para lá fazer o quê? Levantar o ânimo, levando, para fazer com que aquele espírito sofredor possa entender o Evangelho do Cristo, para reanimar-lhes a coragem, a um fluxo do entusiasmo que transborda os seus próprios corações, de crentes da verdade eterna, da ciência, do Espírito. Ai, meu Deus do céu. Pega a memória histórica, o missionário. Ele tira dele. Pega esse livro para lá. Um momentinho, gente, aqui. Eu não disse. Então, eles vão simplesmente fazer esse trabalho. Eles vão trabalhar, tá? Eles vão trabalhar para esses espíritos, né? Então, ele diz aqui, reanimar-lhes a coragem, reanimar-lhes a coragem, o influxo do entusiasmo que transborda os seus próprios corações, de crentes da verdade eterna, da ciência, do espírito, as quais eles mesmos, médios, têm amparado diariamente nos fogos dos testemunhos terrenos. Pois que o fato de ser médium, de conviver com as entidades desencarnadas e conhecer certos segredos do invisível, não exclui o imperativo das provações para que reencarnado. Então, o médium, ele vai ser enviado para essas regiões, para ser intérprete dos espíritos, para levar a palavra dos espíritos para essas almas sofredoras, tá? Para levar o evangelho para esses espíritos, tá? E, apesar de tudo isso, eles vão também continuar passando pelas dificuldades que eles precisam passar. Tá? Porque não é porque você é médium que você está livre de sofrimento. Então, eles aqui, as quais a eles mesmos, médios, têm amparado diariamente nos fogos dos testemunhos terrenos.
Pois que o fato de ser médium, de conviver com as entidades desencarnadas, com os orientadores, com o doutor Bezerra e tudo mais, e conhecer certos segredos invisíveis, não exclui o imperativo das provações para que reencarnaram. De outro modo, ser médium não implica tão somente obter manifestações ostensivas de entidades elevadas ou inferiores do invisível, no recinto de uma agremiação de experimentações espíritas, transmitir receituário e passes, ou escrever belas páginas. Não é isso que quer dizer ser médium. Para edificação geral sob impulsão do alto. Sua aptidão lhe confere também o dever de se consagrar a tarefas, quiçá mais amplas e melindrosas, durante as horas de emancipação do seu espírito por meio do sono natural ou do letárgico, que seus guardiães gostarão de provocar, para que mais eficientes se tornem a liberdade e a desenvoltura indispensáveis à movimentação a realizar-se. Então, ser médium não é só ficar psicografando, tá? É se consagrar tarefas, quiçás, mais amplas e melindrosas durante as horas da emancipação do seu espírito. Eu me lembro aqui de um desdobramento, só vou colocar isso, só para a gente ver que essas coisas acontecem com a gente também. Porque a gente pensa assim, Dona Ivone, né? Mas essas coisas acontecem com a gente também. Eu tenho uma grande amiga, uma grande médium, né? E ela sempre teve muita dificuldade em família. E havia uma pessoa na família dela que era uma pessoa, né, muito difícil, com muitas dificuldades espirituais, emocionais, muito difícil. E ela, né, fazia o trabalho dela na casa espírita com muita dificuldade, até por causa desse parente, né, desse irmão. E era um irmão que não aceitava o trabalho dela, apesar de ter uma mediunidade muito forte, né? Muito forte. Então, ela enfrentava muita dificuldade. E ele tinha também um relacionamento muito difícil com os companheiros dela de trabalho. Não tinha essa afinidade, né? Então, era uma dificuldade muito grande. Um dia, eu estava na casa espírita, estávamos saindo da casa espírita, e esse companheiro estava com ela. E, quando ele se aproximou de mim, começou a conversar comigo. Com sabe, parecia assim um grande amigo meu, brincando, rindo comigo, e eu brinquei rindo com ele, mas fiquei bem assim, né? Porque o companheiro não era dado a essas coisas. Eu fiquei assim, achando bem estranho. E ele ria, brincava comigo, me tratava muito bem, assim, com muito carinho, sabe? Eu, tudo bem, passou-se. A partir daí, ele me tratava que era uma beleza, né? E depois, aos pouquinhos, ele foi melhorando com os outros companheiros. Aí, um dia, essa companheira, percebendo que, né, eu comentei, você está tão bem, né? Ela, Rose, está sim. Aí ela falou assim, você não percebeu nada do relacionamento dele com você? Eu disse, percebi, né? Porque antes estava batido, nem olhava para não dar bom dia, boa noite, nada, era só aquela coisa, né? E eu disse, agora, ela disse, mas sabe por que isso aconteceu? Eu disse, não, aconteceu porque uma noite, esse companheiro ele tinha uma mediunidade desequilibrada. Num desdobramento do sono, ele se viu numa região muito difícil, numa escuridão total, muito, muito, muito difícil. Estava assim, sabe, muito crítico. E ele disse que no momento que ele estava assim, numa situação, ele descrevia como uma coisa escura, uma escuridão total, sabe, uma coisa muito assustadora. Ele disse que, de repente, ele me viu me aproximar, eu me aproximando dele, cheguei ao lado dele, olhei para ele, peguei a mão dele, bem apertada, e disse para ele, vem comigo. E fui andando com ele no meio daquela escuridão, até que nós saímos da escuridão.
e ele se viu num outro ambiente, e depois ele despertou. A partir daí, ele começou a me tratar melhor, entendeu? Então, ele começou a compreender, apesar que ele já tinha um certo conhecimento, porque ela lidava com isso há muitos anos, né? E ele tinha uma medida. Então, ele começou a compreender o trabalho que era feito, que ela fazia parte. E foi a partir daí que ele começou a me tratar bem. Ele começou a me tratar bem. E ela conheceu. Eu não tinha essa lembrança, mas ele falou para ela. Eu saí de lá porque a Rose me tirou. Ele falou isso para ela. Então, é o que ele está falando aqui. Não quer dizer que a gente seja santo, mas, entendeu? É o que ele diz aqui, ó. O fato de ser médio, de conviver com as entidades desencarnadas, porque eu trabalhava coordenando a área mediúnica da casa, e conhecer certos segredos do invisível, não exclui o imperativo das provações para que reencarnaram. Então, não é porque você faz esse trabalho que você vai passar pelas dificuldades que você tem que passar, né? De outro modo, ser médio não implica tão somente obter manifestações ostensivas, né, de entidades elevadas ou inferiores do invisível, no recinto de uma agremiação de experimentações espíritas, transmitir receituário e passes ou escrever belas páginas. Olha o sofrimento, a dificuldade da Dona Ivone, que ela sofreu a vida inteira, né? E ela estava sempre com os espíritos amigos, Leon Denis, Doutor Bezerra, Charles, né? Como diz aqui, de se consagrar a tarefas, quiçá, mais amplas e melindrosas durante as horas de emancipação do seu espírito, por meio do sono natural ou do teletárgico, que seus guardiãos gostarão de provocar, para que mais eficiente se torne a liberdade e a desenvoltura indispensáveis à movimentação realizar. Em geral, os médios se prestam a tais operações psíquicas, seja voluntariamente ou obrigados, pelo império da irresistível lei a que se subordina a faculdade mediúnica, conquanto sejam preferidos pelos instrutores e guia os que acusam maior energia de caráter. Então, os instrutores e guia preferem trabalhar com os médios que apresentam maior energia de caráter adquirida e retemperada nas retortas das experiências pelo sofrimento. Quer dizer, no dia a dia, né, do sofrimento ao longo do tempo. Todavia, é comum não se lembrarem de nada ao despertar, a não ser que a pressão magnética elucidadora dos próprios guias a tantos habilite. E, é claro, sempre para fins de utilidade geral. Algumas vezes você lembra de algumas coisas, porque é permitido pela espiritualidade. Outras vezes não. E quando a gente lembra, é para fins de utilidade geral. Agora, vamos pegar o livro Memória de um Suicida, que eu pedi para vocês pegarem aí, no capítulo 7. Tá? Capítulo 7, sexto parágrafo. O capítulo 7 é o que tem por título Nossos Amigos, os Discípulos de Allan Kardec. Tá? Nossos Amigos, os Discípulos de Allan Kardec, capítulo 7, sexto parágrafo. Então, todo mundo já achou, né, que é fácilzinho, tá lá. Não raramente, sob o sussurro mavioso das frondes que engrinaldavam aquelas colinas, ele é sempre muito poético, né? Ante as dúlcidas virações que refrescavam a noite clarificada pela refulgência dos astros que rolavam pela imensidão, nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec, isto é, os médiuns, os doutrinadores, os evangelizadores. Então, não coloca só doutrinador, não, tá, gente? Ela diz aqui, os médiuns, que podem ser psicofônicos, os
doutrinadores, os evangelizadores, cujo altruísmo da vontade tanto contribuíam para o alívio de nossas inquietações, isso na reunião mediúnica, visitavam-nos em nosso acampamento pela calada da noite. Mal seus corpos físicos repousavam em sono profundo. Ela está dizendo que essa visita dos médios, dos evangelizadores, dos doutrinadores, dos psicofônicos, aconteciam após o encerramento da reunião mediúnica. Eles iam, esses médios encarnados, pelo desdobramento do sono físico a essas regiões, no plano astral, tá? Confabulavam conosco, piedosa e amorosamente, pois tinham livre acesso em nosso aldeamento de emergência. Então, esses médios bem preparados, depois que terminava a reunião mediúnica, todo mundo ia para sua casa, ao dormirem, desdobravam-se e iam visitar esses espíritos em sofrimento nessas regiões da espiritualidade. E lá, como ele diz aqui, para conversar com esses espíritos em desequilíbrio. Então, ele diz aqui, confabulavam conosco, né, piedosa e amorosamente, pois tinham livre acesso em nosso aldeamento de emergência, ampliavam explicações a respeito da excelência das doutrinas que professavam, revelando-se respeitosos crentes na paternidade de Deus, na imortalidade da alma e na evolução do ser para o seu todo-poderoso Criador. E eu falar do Evangelho para esses espíritos, da doutrina espírita para esses espíritos. Grandes entusiastas da fé, concitavam-nos ao amor a Deus, a esperança na sua paternal bondade, a confiança no porvir, por ele, Deus, né, reservado ao gênero humano, a coragem para vencer, como bases inalienáveis de serenidade no grande esforço pelo progresso. Afiançavam ser todos eles atestados insofismáveis, patéticos da excelência dos ensinos filosóficos ministrados pela doutrina de que eram filiados. Doutrina cujas bases, assentadas na moral grandiosa do divino modelo e na ciência do invisível, transformaram os médios em rijas fortalezas de fé, capazes de resistirem a toda e qualquer adversidade, com ânimo sereno, mente equilibrada e sorriso nos lábios, estampando o céu que traziam em si mesmos, graças aos conhecimentos superiores que tinham da vida e dos destinos humanos. Então, esses médios eram médios evangelizados, né? Médios muito bem preparados, médios que estavam fazendo esforço por se melhorarem. Expunham, então, cheios de eloquência, os ardores da adversidade com que muitos deles, médios encarnados, lutavam. Eles contavam para os espíritos a dificuldade que eles passavam aqui na Terra quando encarnados. E ouvindo-os, abismávamos-nos. Os espíritos que estavam lá, eram ex-suicidas, ficavam abismados de verem os médios que estavam no desdobramento do sono, que estavam encarnados na Terra, contando, eu estou vivendo essa dificuldade. Aí o cara que está lá, ex-suicida, pensava assim, meu Deus, eu me suicidei por muito menos que isso que ele está passando. Entendeu? E ele dizia aqui, ó, abismávamos, aqui quem está falando são os suicidas, e nossa admiração crescia, tornando-os maiores do conceito que deles fazíamos. Este varão, quer dizer, ele vai citar agora a história de um médium, né? Este varão respeitável, chefe de família numerosa, era paupérrimo, vivendo a lutar sem tréguas pela subsistência dos seus. Aquele outro, incompreendido no lar, isolado no seio da própria família, que lhe não respeitava o direito sagrado de pensar e de crer, como lhe aprovesse, esta senhora, outra médium, carregando a pesada cruz de um matrimônio desventurado, subjugada ao imperativo de duras humilhações e desgostos diários. Eis, porém, mais esta, outra médium,
que vira morrer o filho único, em plena juventude, arrimo e doçura da sua viuvez e da sua velhice. Estava todo mundo encarnado, em desdobramento no plano espiritual, mas contando as suas dificuldades. Enquanto esta jovem, falando de outra médium, né? Nas vésperas do consórcio do casamento, ternamente almejado, se vira recompensada na sua doce prometedora dedicação com o perjúrio abominável daquele que despertara os primeiros arrubos do coração. Pois o ser iniciado no espiritismo cristão, no caso, né, ela devia ser uma noiva que estava prestes a casar e descobriu que o noivo estava traindo ela, né? E aí ele diz aqui, pois o ser iniciado no espiritismo cristão não exclui a necessidade de grandes reparações e testemunhos dolorosos. Ela está dizendo o quê? Vocês que são médiuns, saibam que por ser médium, vocês não estão livres da dor e do sofrimento. E esses médiuns aqui, que visitavam os suicidas lá para levar a palavra para eles do desdobramento do sono, eram todos médios que aqui na Terra, estavam encarnados na Terra, naquele momento, estavam passando grandes dificuldades. Aí continua aqui. No entanto, a serenidade, a paciência, a paciente conformidade presidiam a tais choques em seus corações. Haviam se voltado confiantes para o seio amorável de Jesus, fiéis ao convite terno que lhe conheciam permanente. Abriram os corações e o entendimento às doces influências celestes, alcandorando-se aos influxos assistenciais de seus guias e instrutores. E agora marchavam confiantes, demandando o futuro certo da vitória final. Não tiveram pejo, quer dizer, não tiveram timidez. Antes foi com visível bom humor que narraram que dentre eles havia os que iam para o cumprimento do dever em suas reuniões sem ter feito a refeição da tarde, por escassez de recursos. Eles contavam que muitas vezes eles iam para o centro para participar da reunião mediúnica, que era à tarde, com fome, com o estômago vazio, porque não tinham dinheiro para pagar um lanche, tá? E contavam isso, às vezes, com bom humor, por escassez de recursos, mas que nem por isso se sentiam desgraçados, pois esperavam que o Pai Supremo, que veste os lírios do campo e provê as necessidades dos pássaros que voam no ar, também teriam que lhes remediar a situação. Isso está lá em Mateus, capítulo 6, né? Versículo 19, 21 e 25 a 34, né? E eles aqui, e fortes se sentiam para por si mesmos, e escudados da fé e do bom ânimo dela, consequente, reagirem contra a penúria do momento e vencerem. Desse convívio, por assim dizer, diário, que os médios, quase toda noite, desdobravam e iam para o plano espiritual, para falar com os espíritos, né? Desse convívio, por assim, diário, resultou que grandes afeições e simpatias indestrutíveis se estabelecessem de parte a parte entre o médium encarnado e os espíritos suicidas. Mormente entre nós, desencarnados, que nos sentíamos sinceramente agradecidos pelo interesse que nos dispensavam e as inestimáveis mercês que lhes devíamos. Aí tem uma notinha aqui. Beto, lê essa nota para mim, que a Ivone Pereira coloca aí. Com efeito, no decurso de nossas atividades mediúnicas, tivemos ensejo de fazer sólidas relações de amizade com habitantes do plano invisível. Em determinada fase de nossa existência, quando testemunhos dolorosos e decisivos nos foram impostos pela lei das causas, pequena falange de antigos sofredores e que havíamos auxiliado antes, inclusive alguns suicidas, e 2 ex-obsessores se tornaram nossos amigos. Nossos amigos. Durante trabalhos práticos para a cura de obsidiados, tornaram-se visíveis em certa visita que nos fizeram, oferecendo préstimos para nos suavizarem a situação. Nada sendo, porém, possível, por conta da situação era irremediável.
misturaram com as nossas e as suas lágrimas visitando-nos frequentemente. E assim nos proporcionando grande refrigério com a prova que nos deram de tão benévola afeição. Então, esses espíritos, um era suicida e dois ex-obsessores dela, de tanto ela estar se relacionando com o plano das provas, se tornaram grandes amigos. E um dia vieram, vendo que ela estava sofrendo muito, tentar ajudá-la. Mas ela disse para eles, não adianta, não adianta. Essa prova eu vou ter que passar, porque a situação era irremediável. Não tinha como aliviar. Eles queriam, né, ajudá-la, tirar a prova dela, disse, não dá, e essa dor eu tenho que passar. Vamos voltar lá para o parágrafo para a gente encerrar. Tínhamos licença para... Não, no livro Memória Suicida, tá, gente, que eu estou voltando. Tínhamos licença para segui-los em jornadas laboriosas. Então, ele está dizendo aqui que eles, espíritos desencarnados, tinham licença para seguir os médios em desdobramento. Tínhamos licença para segui-los em jornadas laboriosas, jornadas de trabalho, né? Do desempenho da beneficência. Poderosamente interessantes, tais labores serviam-nos de magnificentes lições, uma vez que, arraigados a insano egoísmo, não compreendíamos como poderia alguém dedicar-se ao bem alheio com tão elevadas demonstrações de desinteresse e amor fraterno. Então, esses espíritos, eles não conseguem entender como é que esses médios, com tanta dor e sofrimento que eles estão passando, penúria, pobreza, fome, podem ainda ter capacidade para servir ao próximo. Então, era permitido a eles acompanharem os médios desencarnados, os médios em desdobramento, no trabalho, para aprenderem com esses médios encarnados como fazer renúncia, como amar o próximo, apesar da sua dor e sua dificuldade. Então, eu trouxe isso aqui porque vem de encontro a isso que a Ivone estava falando aqui, tá? Do trabalho do médium, tá? Que os médios se prestam a trabalhar no plano espiritual, muitas vezes é por reunião mediúnica, por isso que é falado para os médios, né? Gente, o trabalho da reunião mediúnica não acabou não, tá? Ele continua no desdobramento do sono, então é importante que a gente vá para casa, procure manter, né, durante essa hora que vai para casa e à noite, antes de dormir, as nossas preces, porque vocês vão continuar trabalhando. E muitas vezes a gente vai para essas regiões de dor e sofrimento para auxiliar esses espíritos sofredores, esclarecendo, consolando, amparando e também dando um exemplo, como eles deram aqui, de como se manter firme, apesar da dificuldade que você está enfrentando. Eu achei maravilhosa essa orientação da Ivone aqui, né? E queria perguntar se alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre esse ensinamento que a Ivone traz para a gente. E a gente já tinha estudado esse capítulo, né? Sim, 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 sim. A gente terminou Né? o livro, Memória do Suicida, e como é bom relembrar, né? Como é bom a gente relembrar. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus esse esclarecimento, esse relembrar, né, dessas verdades tão importantes, que nós possamos nos manter firmes, trabalhando sempre em prol do Evangelho e sempre agradecendo a Deus a oportunidade. Vamos dar uma paradinha aqui, daqui a 20 minutos a gente retorna para a nossa palestra pública, porque hoje a Maria Martorelli vai falar sobre enfermidades simulacros, enfermidades que muitas vezes nós atraímos para nós como uma forma de fugir das nossas tarefas, né, das nossas responsabilidades. Daqui a pouco a gente se vê, tá bom? Um beijão aí. Maria